Eu queria agradecer a todo mundo que está participando do projeto hoje, né, do Espaço Aberto para a Saúde, e bom que vocês estão aí repercutindo na rede social, todo o nosso movimento aí para levar informações para vocês sobre saúde, treinamentos, mini-cursos, palestras. E hoje a gente tem aqui o professor Luiz Fernando de Queiroz. O professor Luiz Fernando de Queiroz tem uma trajetória maravilhosa. Foi a Dayana que indicou ele. A Dayana, foi aluna dele, ela é do nosso grupo de pesquisa, ensino e extensão, que se chama Penso. E o professor, ele é graduado em Ciências Biológicas, é especialista em ensino de ciências da biologia do Instituto de Bioquímica Médica, mestre em educação, está fazendo doutorado em medicina, e a gente tem esse tema hoje muito bom para poder a gente discutir. Guardem as questões para o final, para apresentar para o professor Luiz Fernando. E, professor Luiz, muito agradecido por o senhor estar aqui hoje, contribuindo com a gente, e pode ficar à vontade, a palavra está com o senhor. Primeiramente, professor Jorge, eu que sou extremamente grato pelo convite da Dayane, uma pessoa muito profissional, muito talentosa e que tivemos um contato muito positivo na época que ela passou, né, pelo Hospital do Fundão, se demonstrando ser uma pessoa realmente com bastante iniciativa com relação a toda a parte da saúde e muito focada no que ela quer. E muito fico extremamente grato pelo convite e pela aceitação da parte do senhor também, professor Jorge. Estou à disposição para o que precisar a qualquer momento. Bom, então, para iniciar, eu estarei falando... eu só não coloquei aqui, eu acho que está aparecendo pequeno aí, né? Quer que ponha em modo aqui de tela cheia? Sim, deixa eu ver aqui. Aí fica melhor para a gente ver. Isso aí. Está aparecendo para vocês aí? Tá. Então, eu vou passar essa primeira parte aqui, que o senhor já fez a apresentação, e para a gente poder ganhar tempo também. Com relação aos resíduos de serviço de saúde, é uma preocupação que nunca esteve tanto em evidência como nos dias de hoje. A expressão lixo hospitalar, ela deu lugar ao termo resíduos de saúde. E as resoluções da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, elas dispõem sobre regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Os RSS, o que são os resíduos de serviço de saúde? São chamados resíduos de serviço de saúde que constituem os resíduos sépticos, ou seja, que contêm um potencial patogênico, ou seja, pode contaminar organismos, né, humanos, enfim, animais, enfim. E nós estaremos discorrendo a partir dessa questão mais à frente. E são produzidos em serviços de saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de saúde e outros. Bom, então aquela questão super importante, né? Quem são os geradores? Então, os serviços de assistência domiciliar, de trabalhos em campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotério, funerárias, serviço onde se realizam atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias, farmácias, inclusive as de manipulação, ensino e pesquisa na área da saúde. Ainda continuando, são estabelecimentos também de assistência à saúde humana ou animal, inclusive, né, como centros de controle de zoonose, distribuidores e importadores de produtos farmacêuticos, materiais e controles para diagnóstico, unidades móveis para atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços para de tatuagem, entre outros. E é porque aqui está aparecendo, aqui abaixo está cortando aqui a parte de baixo. Não sei se eu posso ocultar. Pode ocultar aí que some esse mesmo. Ótimo. Obrigado.
Então, seguindo aqui, atualmente nós temos em vigor a RDC 222, que é o regulamento da Anvisa, né? E ela preconiza as boas práticas de gerenciamento dos RCS, focando nos processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos RSS, que são os resíduos dos serviços de saúde, que ficam um S a mais, bem como na avaliação de serviços de saúde. E a legislação CONAMA, a atual, é a 358 de 2005, que ela trata também do gerenciamento dos resíduos de saúde, serviço de saúde, com foco na parte ambiental, ou seja, a RDC 222 ela veio a substituir a RDC 306, perdão, e ela trata da parte dos serviços dos resíduos de serviços de saúde. E a legislação CONAMA, ela trata da parte ambiental, ou seja, RDC 222, Ministério da Saúde, resolução CONAMA, Ministério do Ambiente. Bom, com relação à RDC 222, ela se aplica aos geradores de resíduos de serviços de saúde, cujas atividades envolvam qualquer etapa de gerenciamento destes resíduos. Bom, estão envolvidos públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa, ainda serviços de piercing, salões de beleza e estética. Bom, abrigo temporário de resíduos de serviço de saúde é permitido apenas para resíduos de grupos A, D e E. Por que eu estou levantando essa questão? Como está aqui descrito abaixo, este detalhamento dos tipos de serviço de saúde e de ensino para os quais a legislação atua, ele não era descrito na legislação anterior, ou seja, na RDC 306. Porém, atualmente, na RDC 222, já vem descrito esse tipo de separação e ficou mais claro para um entendimento melhor de todas as esferas. Os tipos de RSS. Temos resíduos do grupo A, que são os resíduos infectantes, do grupo B, resíduos tóxicos, grupo C, resíduo radioativo, grupo D é o resíduo comum, e o grupo E são os perfluorocortantes. Os resíduos do grupo A, que são os infectantes, eles apresentam risco à saúde pública, ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos, tais como micro-organismos, tais bactérias, fungos, vírus, clamídias, rickétsias, microplasmas, príons, que nós veremos posteriormente, parasitas, linhagens celulares, outros organismos e toxinas. Exemplo, kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, bolsas transfusionais de sangue ou hemocompetentes, meio de cultura, vacina vencida ou inutilizada, filtro de ar e gases, tecidos, membranas, órgãos, placentas, fetos, peças anatômicas, animais, carcaças e vísceras, objetos perfurantes, objetos perfurantes ou cortantes, excreções, secreções, líquidos orgânicos, ou outro que tenha tido contato com materiais descartáveis que tenham entrado em contato com o paciente. Então, os resíduos infectantes do grupo A, eles são, por exemplo, do grupo A1, eles são provenientes de manipulação de micro-organismos, inoculação, manipulação genética, ampolas, frascos de todo o material envolvido em vacinação, manipulação laboratorial, oriundo de manipulação de punção sanguínea, enfim, contendo sangue, bolsas de sangue ou hemocompetente. E este resíduo deve ser acondicionado, a princípio, o que é preconizado na legislação é que ele seja acondicionado em saco branco leitoso, com o símbolo de resíduo infectante. O grupo A2, ele corresponde a carcaças, peças anatômicas, vísceras de animais e até mesmo aqueles animais que foram submetidos a processo de experimentação,
que tenham alguma origem com manipulação com micro-organismos que possam causar epidemia. Com estes resíduos, como eles possuem um alto grau de risco, eles devem ser acondicionados em sacos vermelhos contendo o símbolo de risco infectante. Temos também os resíduos infectantes do grupo A3, que são peças anatômicas, oriundas também de membros humanos, produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso inferior a 500 gramas, estatura menor que 25 centímetros, e o acondicionamento destes deve ser em saco vermelho com o símbolo de risco infectante. Temos os resíduos do grupo A4, que são kits de linhas arteriais, filtro de ar e gases aspirados de áreas contaminadas, sobras de laboratórios, como secreções, urinas, fezes, tecidos, serviços de assistência à saúde humana, como materiais utilizados nestes, ou assistência à saúde humana ou animal. Temos tecidos humanos, carcaças, peças anatômicas de animais, cadáveres e outros. Mesmo que não tenha esses resíduos passado por alguma contaminação ou mesmo suspeita de contaminação com doença de micro-organismos de importância epidemiológica. Esses resíduos devem ser acondicionados pelo gerador em saco branco leitoso, tendo em vista que sempre é necessário a utilização ou a sinalização, no caso, de risco infectante. Temos também o grupo A5, que são órgãos, tecidos, fluidos e todos os materiais envolvidos na atenção da saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação, ou seja, contaminação por prions, que são agentes infecciosos compostos por proteínas modificadas. Estes materiais devem ser acondicionados pelo gerador em 2 sacos vermelhos, um dentro de outro, contendo o símbolo de risco infectante. Nós falaremos um pouco sobre o prion mais à frente. Temos os resíduos do grupo B, que são os resíduos químicos, que toda a legislação, enfim, todos os procedimentos de manipulação destes é obtido através da CNN, tá? Que fala sobre a parte de energia nuclear, enfim, desses tipos de resíduos. Desculpe, eu confundi com resíduo radioativo, que é o próximo. Mas então, seguindo, as drogas quimioterápicas e outros produtos podem causar mutagenicidade e genotoxicidade, e os materiais por elas contaminados. Medicamentos vencidos, interditados, não utilizados, alterados e impróprios para o consumo, reagentes de laboratórios, resíduos contendo metais pesados, antimicrobianos e hormônios sintéticos, e outros. Demais produtos químicos considerados perigosos conforme classificação constante na NBR 10.004 da ABNT. Então, a ABNT, a norma 10.004, ela fala sobre os resíduos químicos e as suas classificações, como, por exemplo, a classe 1 é de resíduos químicos perigosos, classe 2, resíduos químicos não perigosos. Ela classifica os resíduos de acordo com o seu grau de risco, como, por exemplo, a toxicidade, a inflamabilidade, a reatividade e a patogenicidade. Ela também, no caso, temos aqui as classificações. Os resíduos de classe 1 perigosos são resíduos perigosos que requerem maior atenção por parte do administrador, uma vez que os acidentes são mais graves e de maior impacto ambiental e são causados, na maioria, por essa classe de resíduos. Ou seja, eles devem ser incinerados, tá? Falando da parte do descarte, ou dispostos em aterros especialmente desenhados para receber esse tipo de resíduos. Temos também os resíduos da classe 2A, que são não inertes, e eles podem ser dispostos em aterros. Entretanto, devem ser observados os componentes destes resíduos,
ou seja, matérias orgânicas, papéis, vidros e metais, para que seja avaliada a possibilidade ou o potencial de reciclagem dos mesmos. Temos também resíduos da classe 2B, que são resíduos inertes e podem ser dispostos em aterros sanitários. Bom, este é um modelo de ficha de informações de segurança de produtos químicos, que é a FISPIC, que deve ser seguido por qualquer empresa que manipule os resíduos químicos, até porque não somente a área da saúde, mas também indústrias e outros podem manipular resíduos químicos, e os descartes devem ser feitos de forma a que sejam identificados de uma maneira na qual, no momento da sua liberação, ou seja, o seu descarte, estes tipos de resíduos eles tenham total clareza com relação ao que contém neles. Ou seja, por exemplo, essa ficha de informações de segurança de produtos químicos, ela deve conter o endereço, o telefone de emergência, a composição química, o nome do produto, o pictograma ou alguns pictogramas de acordo com o tipo de risco, né, que esse produto oferece. Temos aqui ao lado a setinha com alguns tipos, né, de pictogramas, como, por exemplo, material explosivo, inflamável, oxidante, gás sob pressão, materiais tóxicos, cuidado, na verdade, poluentes, corrosivo. Então, de acordo com cada tipo de resíduo químico, deve ser colocado o pictograma ou alguns pictogramas correspondentes a este tipo de resíduo. Tem também a palavra de advertência, tá? Como, por exemplo, perigo. As frases de perigo. Aí, nesse caso, eu trouxe aqui um exemplo como alguns códigos que tem, isso daí tem toda a legislação que vocês podem estar acessando e vendo quais os tipos de resíduos que contém ali, sendo que tem uma ressalva. Todo tipo de resíduo químico, produto químico, o frasco deve conter todas as informações pertinentes para, no momento do descarte, a pessoa possa estar preenchendo o formulário específico. E também temos as frases de precaução. Essas frases elas servem para sabermos quais os procedimentos, quais os cuidados devem ser tidos no momento, por exemplo, de um contato com este tipo de resíduo, como, por exemplo, se ele pode ser, no caso, em contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada, enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha. Então, para cada tipo de resíduo, a informação pode ser diferente uma da outra, ok? Então, é somente uma ilustração para sabermos que esses protocolos existem e devem ser seguidos à risca para cada gerador de resíduo. O descarte dos resíduos químicos, só complementando o slide anterior, os slides anteriores, ele deve ocorrer mediante a classificação do produto químico a ser descartado, como, por exemplo, líquidos perigosos devem ser descartados em sua embalagem original, ou então em galões de plástico rígido e resistente. A tampa deve estar totalmente vedada. No caso de álcool, detergente, clorito, eles podem ser despejados diretamente na rede de esgoto municipal. Os resíduos sólidos, eles devem ser acondicionados nos sacos na cor laranja, com o símbolo correspondente ao resíduo armazenado. E os que estão em estado sólido, dependendo das condições, podem ser reciclados ou reutilizados, mas isso também tem que ser conferido sempre antecipadamente e verificado na parte do manejo se esse tipo de resíduo pode ou não ser destinado à reciclagem, ou à reutilização, no caso. Temos também os resíduos do grupo C, que são os resíduos radioativos. Esses resíduos apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, devido às características de radiações ionizantes,
radiação cósmica, radiação natural dos materiais. Eles se enquadram nesse tipo de resíduos radioativos e são ou contaminados com radionucleativos provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. Agora sim, segundo a resolução da CNN 6.05, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. O descarte desse tipo de resíduos, o lixo radioativo deve ser colocado em embalagens específicas e lançados em locais revestidos de concreto. E devem permanecer intactos por um período que pode variar entre 50 e 300 anos. É isso mesmo. Tá? Ele tem que ficar num ambiente totalmente protegido por paredes, não pode ser manipulado lá dentro durante o tempo que ele estiver parado no local, para que ocorra a decantação, no caso, a inativação, né, de seus componentes, para que não contamine tanto o meio ambiente quanto também o ser humano. No território brasileiro, esse tipo de resíduo é descartado em locais voltados para isso, como institutos energéticos, e há cavernas voltadas para o lixo com alta atividade nuclear, que contam com mais de 500 metros de profundidade. O lixo radioativo, ele possui alta radioatividade e ele é direcionado para uma piscina de resfriamento isolada por materiais como chumbo, concreto, enfim, e outros. E locais atingidos pela poluição nuclear não devem ter vida urbana, visto que a radioatividade pode levar até 10 anos para se dissipar. Tendo em vista que já ocorreram alguns acidentes que nós temos conhecimento, né, até na própria mídia, há vários anos atrás, no qual muitas pessoas foram contaminadas por esse tipo de resíduo. O resíduo D é o resíduo do grupo, tá, o resíduo comum, e são todos os resíduos que não oferecem qualquer tipo de perigo à saúde e ao meio ambiente. Eles equivalem-se ao lixo doméstico ou resíduos sólidos urbanos, ou seja, papéis, restos de alimentos, etc. E nesse grupo se encontram os resíduos recicláveis. Então, é super importante o manejo correto de cada tipo de resíduo para que seja feita a segregação desse tipo de materiais que possam ter uma utilização posterior. Qualquer resíduo comum, se for contaminado com resíduo perigoso, ele torna-se igualmente perigoso. Ou seja, o seu descarte é diferenciado. Veremos a seguir também. Então, o descarte de resíduos comuns. Os resíduos que não se encaixam em nenhuma outra classificação, como restos alimentares e resíduos sanitários, são lixos comuns e fazem parte do grupo D. O acondicionamento dá-se em saco preto ou azul, e eles devem ser destinados a um aterro sanitário. E também esses rejeitos podem ser separados e encaminhados para a reciclagem. Então, como vimos aqui anteriormente, quando você encaminha um resíduo comum, você faz a segregação do mesmo. Se porventura se ele tiver passado por algum tipo de contato com o resíduo infectante, ele não pode ser descartado como resíduo comum. Ou seja, no ato da segregação, ele deve ser adicionado no saco para resíduo infectante e é destinado no caso, a sua destinação final, ela é feita justamente no saco para resíduo infectante, porém, há uma situação aí adversa, o que é de extrema importância para os profissionais da saúde. O que acontece? Todo resíduo comum, ele, quando é liberado, ele gera um custo inferior quando comparado aos resíduos infectantes ou outros tipos de resíduos. Ele sai justamente com a classificação de resíduo comum, e a cobrança das tarifas, como, por exemplo, uma unidade de saúde, é menor do que um resíduo de outro tipo. Porém, quando
as pessoas não têm o total cuidado na separação desse tipo de resíduo, ela pode contaminar o mesmo. Ou seja, quando esse resíduo ele passa a ser obrigatória a sua colocação em um saco de resíduo infectante, o que vai acontecer é que é gerado para a unidade responsável pela liberação desse resíduo um acréscimo no pagamento das tarifas para a retirada desse tipo de resíduo. Então, todo cuidado com o manejo desses materiais é extremamente importante, ok? E temos também o resíduo do grupo E, que é o resíduo pérfuro cortante, que são materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâmina de bisturi e outros. E é comum ocorrerem acidentes com esses tipos de materiais, devido ao manuseio inadequado, à falta de respeito aos limites das embalagens, até porque nós, profissionais da saúde, nós sabemos que não é algo incomum a ocorrência de o profissional colocar assim os materiais perfuro-cortantes acima do nível da embalagem de descarte. Isso daí pode gerar acidente e isso é algo importante com relação até à questão da contaminação do profissional. O descarte desses resíduos deve ser feito separadamente, em sua local de geração, ou seja, imediatamente após o uso ou a necessidade de descarte, em recipientes de paredes rígidas, como temos aí a ilustração das embalagens, resistentes à pontura, ruptura e vazamento, resistentes ao processo de esterilização, com tampa devidamente identificados com símbolo. Então, falando um pouquinho do manejo, ele é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra- e extra-estabelecimento, desde a geração até a disposição final. São acondicionamento, a segregação é onde é feita toda a separação do tipo de resíduo, que é uma etapa extremamente importante. Depois, esse resíduo é acondicionado em locais apropriados, como nós preconizamos anteriormente. Ele é identificado e, após, é realizada a coleta interna 1, a primeira coleta interna, ou seja, aquela que é realizada num carrinho, normalmente, até o armazenamento temporário. Após isso, esse armazenamento temporário costuma ser em um recipiente maior, aqueles carrinhos maiores nas unidades de saúde costuma ser dessa forma, e após isso ocorre-se a coleta interna 2, que é onde esses resíduos que já foram separados, já foram segregados, acondicionados, identificados, enfim, eles são levados para um armazenamento externo. E, posteriormente, é realizada a coleta externa, que é justamente de responsabilidade das empresas que retiram os resíduos, como, por exemplo, dos estabelecimentos de saúde. Todos esses estabelecimentos de saúde devem seguir a legislação atual, sendo que é obrigatório que as empresas contratadas para a retirada dos resíduos de serviço de saúde cumpram todas as exigências da legislação atual. Ou seja, se a empresa que retira o resíduo, que faz a coleta externa do resíduo de um ambiente, de uma unidade de saúde, se ela não disponibilizar o tratamento adequado e a disposição final deste resíduo, quem é responsável também diretamente é a unidade geradora do resíduo, e no caso estamos falando da unidade de saúde. Tá ok? A segregação, como eu falei, consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas e o seu estado físico e os riscos envolvidos. O acondicionamento é o ato de embalar os resíduos, sacos devidamente identificados, para cada tipo de resíduo,
a ser processado e que resistam às ações de punctura, ruptura. A capacidade deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. É importante ter isso tudo documentado diariamente, né, com preenchimento de planilhas, a pesagem dos resíduos gerados pelas unidades, e, enfim, isso é extremamente importante para que depois tenha-se a possibilidade de você não só rastrear todo tipo de resíduo produzido e tratado, como também você saber qual o tipo de destinação correta para cada um tipo de resíduos desse. A identificação, né, ela consiste o quê? Em conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo desse tipo de resíduos. E a identificação atende aos parâmetros referenciados na norma NBR 7500 da ABNT. O transporte interno, aqui eu quis trazer a ilustração de um carrinho, né, no qual o carrinho coletor, onde são disponibilizados os resíduos de tipo, aqui nesse modelo é um resíduo de tipo infectante. Então, o saco utilizado para esse tipo de resíduo é o saco leitoso, aquele saco branco, com a informação da substância infectante. E com relação ao armazenamento temporário de resíduos de serviço de saúde, ele consiste na guarda temporária dos recipientes, contendo os resíduos já acondicionados em local próximo aos pontos de geração, destinados à apresentação para a coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso. Ou seja, é obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento, porque esses sacos podem sofrer alguma ruptura, não é incomum acontecer isso, até porque precisa ter uma vigilância constante com relação a esse tipo de atividade, e no caso de extravasar um saco desse e vazar um resíduo perigoso, deve ser totalmente inativado no próprio local. O tratamento de resíduos no serviço de saúde, ele consiste na aplicação de método, técnica e o processo que modifica as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação de acidentes ocupacionais ou danos ao meio ambiente. Ele pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, como eu falei anteriormente. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviço de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a resolução CONAMA. Aqui está 237, mas já temos a 358 de 2005. Então, nós temos o processo de incineração, autoclavação, micro-ondas, aterro sanitário, desinfecção química, radiação ionizante ou irradiação. A autoclave, né, ela é aquele processo no qual o resíduo ele passa por um processo, uma pressão, né, uma pressão interna, onde são descaracterizadas todas as formas de vida microbiana, ou pelo menos a sua maioria, através de um calor de vapor saturado. Temos o processo de incineração, que é utilizado também para alguns tipos de resíduos, e a vala séptica é um outro processo onde precisa ter todo o revestimento, todo o tratamento do solo, e todo cuidado com esse tipo de manejo. Então, com relação às características da vala séptica, elas devem ser preenchidas com resíduos com no máximo até 2,70 metros de altura. Devem ser recobertos os resíduos com pelo menos 30 centímetros de terra argilosa. Essas valas precisam ter uma distância entre uma e outra de 1 metro, pelo menos. Deve-se ter o controle da erosão do solo e também de animais, né, na região. Deve ser alocado em áreas específicas. O terreno deve ser alto e argiloso, separado de nascentes, cursos de águas e núcleos populacionais por no mínimo 1.000 metros.
deve ocorrer a impermeabilização desses tipos de terrenos arenosos, a profundidade máxima da vala deve ser de 3 metros e o comprimento é variável, pode ser variável. A incineração, ela é existente para o tratamento de resíduo. Há muitos anos atrás, em alguns locais, foi proibido esse tipo de procedimento devido à questão dos impactos ambientais, porém, ainda é existente em vários locais, até porque existem alguns tipos de agentes, como, por exemplo, os próprios príons, que nós falaremos, e que podem resistir a temperaturas muito altas. Então, esse tipo de procedimento, a incineração, consiste na queima de materiais em alta temperatura, geralmente acima de 900 graus Celsius, em mistura com uma quantidade apropriada de ar durante um tempo pré-determinado. Temos a autoclave, que trabalha com temperatura entre 121 graus e 132 graus Celsius durante 15 a 30 minutos para a destruição das bactérias, que ocorre por termocoagulação das proteínas citoplasmáticas. E realmente ocorre uma redução drástica do volume gerado anteriormente a esse processo ao processo de autoclavação. E é considerado um método seguro de esterilização que pode ser usado para o lixo potencialmente infectante. Temos o micro-ondas, que consiste na prévia trituração e aspersão de água nos resíduos, que são submetidos na área de processamento, e ação de vapor e radiação de micro-ondas, e dessa maneira alcança a temperatura e pressão máxima de esterilização. Bom, processo de tratamento, através de incineração e autoclavagem. Temos vantagens e desvantagens, como, por exemplo, a incineração, ela é eficaz no tratamento de todos os resíduos, ela reduz o peso para 10%, o volume para 3%, a recuperação e ou produção de energia também é possível, e a ausência de odores. Como inconvenientes, ela tem custos elevados de investimento e exploração, uma necessidade razoável de tratamento dos efluentes gasosos e uma opinião negativa da população. A autoclavagem, ela tem um custo de operação baixo, ocorre a redução de volume até 20%, é um processo considerado limpo, não necessitando de avaliação de impacto ambiental. Como inconveniente, ela tem a utilização restrita de resíduos de risco biológico, produção de efluentes líquidos e gasosos, embora pouco significativo. Ou seja, como eu falei anteriormente a respeito do tratamento de príons, o príons é uma proteína modificada, é uma proteína do sistema nervoso, e eles afetam exatamente os neurônios. Ou seja, isso pode se dar por herança genética, consumo de carne de animais infectados, aplicação de hormônios, utilização de instrumentos cirúrgicos contaminados ou por uma mutação casual. Porém, há uma curiosidade. A incineração dos príons, ela só deve ocorrer acima dos 900 graus Celsius. Por quê? Esse tipo de proteína geneticamente modificada, esse tipo de proteína modificada, ela é resistente a altas temperaturas, ou seja, uma esterilização comum, que vai de 121 graus a 135 graus, por exemplo, ela não é capaz de dar conta da inativação desse tipo de proteína, ok? Por isso a necessidade, nesse caso, e em alguns outros, da incineração acima de 900 graus Celsius. Porém, também é um processo extremamente caro e não é de uso corriqueiro, porque não é a todo momento que se tem esse tipo de procedimento, até mesmo devido à questão da contaminação por esse tipo de proteína. Mas elas ocorrem e precisa ter realmente todos os cuidados possíveis. Com relação ao armazenamento externo de resíduos de saúde e serviço de saúde,
ele é a guarda dos recipientes até a realização para os veículos coletores. Ou seja, tem que ser um local estritamente identificado, limpo e com acesso total aos veículos de transporte que fazem a coleta desse tipo de resíduos. No armazenamento externo, não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali estacionados. E a disposição final dos resíduos, a disposição no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo critérios técnicos, como eu falei, da Resolução CONAMA 358 de 2005. Bom, estamos finalizando essa conversa, mas aqui eu estou trazendo 2 artigos que estamos para submeter para a revista, né, para publicações, de 3 alunas minhas, e estamos trabalhando nessa parte para que, posteriormente, esses artigos possam ser publicados em alguma revista. E o primeiro artigo foi feita a avaliação da contaminação por micro-organismos em autoclaves e no setor de esterilização, e o segundo foi feita a segregação de resíduos de serviço de saúde no setor de patologia clínica de um hospital universitário. E a gente procurou avaliar o tipo de segregação e os cuidados necessários para que todo o serviço funcione de forma satisfatória. Então, alguns projetos relacionados ao programa de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, nós temos também como intenção a implementação de um curso de qualificação lato sensu, a nível de especialização em gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, com no mínimo 360 horas, e orientamos alguns projetos relacionados a esse tipo de resíduos. E deixar aqui o meu muito obrigado a todos que puderam estar presentes nessa conversa nossa e que possa ter sido proveitosa para todos aqui presentes. É isso, quero agradecer ao professor Jorge, a Dayana, mais uma vez também, e a todos vocês aí. Muito obrigado. A gente que agradece, professor. A Dayana ela é residente, né? Ela está hoje no hospital, mas ela pediu para mandar um abraço para todos. E queria saber se tem perguntas dos participantes. A gente chegou aqui a ter 31 pessoas, até coloquei aí a lista de presença para vocês, mas não precisam sair, só guarda o link, que aí vocês podem fazer perguntas agora e vai perder alguma explicação se precisar. Professor, eu queria saber um pouquinho, pode até, se o senhor quiser, deixar o primeiro slide lá para a gente ver, né? Sim. Da apresentação. Sobre... A gente está falando tanto de vacinas, né? E eu acho que deve ser uma coisa que as pessoas deveriam querer saber um pouco mais. Porque existem vacinas de vírus atenuados, existem vacinas de proteína. Como é que deve ser feito com esses frascos dessas vacinas, né? Eu já sei, mas eu tenho que fazer essa pergunta para poder ficar curioso, o pessoal querer aprender mais. Mas o que é feito com esses frascos que têm esses resíduos dessas vacinas? Como é que é esse processo? No caso, o descarte disso, né? Então, as vacinas, não só os fármacos, né, como alguns tipos de resíduos, o que acontece. Por exemplo, a vidraria proveniente que teve contato com um fármaco, por exemplo, no caso dela ser segregada de forma que ela possa ter um reaproveitamento, isso pode ser feito sem problema algum, tá? Porém, no caso de uma contaminação, aí sim deve ser descartado como um resíduo, no caso da vidraria como resíduo perfluorocortante, ou no caso da vacina, como por exemplo, ela pode ser descartada como um resíduo químico, tá? E ela é acondicionada justamente num recipiente, como eu preconizei, como eu falei antes,
no recipiente que não possa, não permita ocorrer o extravasamento, né, do líquido, que faz parte ali da composição, né, tanto da vacina quanto outros. Bom, algumas, eu vou falar por experiência própria. Por exemplo, o Instituto Butantan, ele mandava, alguns anos atrás, alguns componentes, como, por exemplo, vacinas produzidas através do soro de veneno de cobra. E era preconizado que fosse feito um processo de esterilização. Tá? Porém, os resíduos químicos, eles podem ser incinerados, tá? Sem problema algum, e não deve ter contato, a princípio, com o solo, para que não haja nenhum tipo de contaminação com o solo. Porque existem algumas vacinas, né, que elas têm vírus atenuado e tudo mais, entrar em contato com a natureza, como o senhor mesmo falou, né, evitar essa contaminação no meio ambiente. Sei que da época que eu estagiei e trabalhei em posto, algumas vacinas eram autoclavadas, assim, os frascos, né? Sim. Depois é que ia pro descarte. E aí, uma coisa também que chamou a atenção em relação às cores, né? Porque a gente sabe, o senhor falou, que alguns estabelecimentos de saúde, eles, para poder não pagar determinado valor de descarte de resíduo, utilizam um saco de coloração não adequada, né, como se fosse lixo comum. Então, o lixo hospitalar, ele geralmente só tem o saco amarelo, mas ele pode sair do hospital, por exemplo, outras cores de saco. Então, o lixo hospitalar, por exemplo, ele, no momento da segregação, a primeira coisa que deve existir, os sacos adequados para o seu tipo de destinação. Ou seja, o profissional da saúde, por exemplo, quando ele lida ou manipula um determinado tipo de resíduo a ser descartado, ele precisa fazer essa segregação de forma consciente e que tenham os recipientes, como, por exemplo, os cestos para o descarte desses materiais, que eles estejam, cada cesto, com o saco para o acondicionamento de resíduo, o saco pertinente àquele tipo de resíduo a ser recebido, naquele tipo de local. Então, por exemplo, o que ocorre não é uma frequência tão baixa, não. Até ocorre com uma frequência relativamente alta. Talvez, não estou aqui dizendo que o profissional da saúde ele não tem cuidado, que ele realmente não tenha tanto profissionalismo assim, mas às vezes pode ser até por questões até por falta, eu sei porque já passei por isso várias vezes e tive que notificar o estabelecimento, a falta de um saco adequado. Então, o que pode acontecer? O profissional está com um resíduo comum, porém, no ambiente só tem o saco para acondicionamento do resíduo infectante. E aí o profissional pega, acaba de secar a mão dele, acaba de almoçar, pega a quentinha dele, que tem ali um resíduo orgânico, e ele simplesmente joga no saco para receber o resíduo infectante. E aí não é uma coisa incomum. Porém, em muitas das vezes, o profissional desconhece que é gerado um custo além por causa desse tipo de procedimento. Ou seja, o estabelecimento de saúde ele vai pagar um valor mais alto por causa desse descuido do profissional, porque na retirada desse resíduo, todos eles são pesados e são retirados e custeados a partir desse tipo de pesagem. Então, é só um exemplo, tá? Um exemplo típico do setor que eu trabalho. O resíduo infectante, eu fiz um levantamento, até com uma aluna na época, isso deve ter foi antes da pandemia, nós gerávamos mensalmente, em média, 3 toneladas, isso só, professor Jorge, somente
dentro de um laboratório de esterilização e numa unidade de saúde. Nós gerávamos, em média, oriundo do serviço de patologia clínica, uma média de 2.500 a 3.000 quilos, ou seja, até 3 toneladas de resíduos contaminantes, infectantes. Imagina se, em alguns momentos, nós não tivéssemos o saco compatível com esse tipo de resíduo. Iria Aí, arrebentar tudo. colocar num saco diferente, imagina o problema. Ou seja, você colocar um resíduo infectante num saco para recebimento de resíduo comum, isso é um crime ambiental, como o senhor comentou aqui. E como a gente observa também nos lixões, né, professor? De ver lá seringas, né, frascos Verdade. de medicamento. Derivados, Uma outra... né, bolsas não bloqueadas, isso tudo pode gerar não só um custo elevado para a unidade de saúde, quanto também uma multa milionária, porque qualquer tipo de resíduo que seja constatado que ele tem uma natureza, como, por exemplo, infectante, e está descartado em um tipo de local inadequado, quem é responsável por esse tipo de destinação final é a unidade produtora do resíduo. E uma coisa importante também que muitas pessoas não sabem, até o resíduo comum, o resíduo tipo D, que é o resíduo considerado resíduo doméstico, ele, toda vez que ele é gerado, seja na nossa residência, enfim, em qualquer local que nós estejamos, que não seja unidade de saúde, qualquer resíduo considerado doméstico, resíduo comum, ele também é de responsabilidade do gerador. Ou seja, se eu estou na minha residência e eu gero uma quantidade de resíduos, todo esse resíduo é de minha responsabilidade. Não é somente da responsabilidade, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro temos a Conlurb, que é o órgão que costuma fazer a coleta. Claro, temos outros órgãos que fazem coleta, mas, por exemplo, a Conlurb, ela é responsável pela retirada dos resíduos na parte externa das residências. Porém, quando é gerado esse resíduo e esse resíduo sai da nossa residência e vai até a parte externa dela, para que o profissional da coleta o retire, a responsabilidade por tudo que está ali é de quem produziu aquilo dentro de casa. Então, se houver algum tipo... Pois não. Interrompi, professor. Uma outra coisa, porque o nosso tempo já está quase acabando, em relação ao Descarpac, né, que é aquela caixinha amarela, para quem não sabe, e aí a gente vê muita coisa também na prática, o senhor deve ver também no hospital, algumas condutas inadequadas, né? Até o senhor falou durante a apresentação do mini curso, que algumas pessoas, elas, além de encher aquilo demais, né, e poder provocar um acidente, pérfuro cortante, que a pessoa pode ir lá colocar uma outra seringa e uma agulha, né, furar o dedo. E a gente observa também, queria que o senhor falasse se é correto essa coisa de sacudir a caixa de Descarpac para poder acomodar, porque a gente vê isso muito na prática, né? Vai enchendo, o pessoal sacode para poder diminuir. O que seria o certo para fazer no uso desse material? Isso, então. O correto a ser feito é, de maneira alguma, que seja sacudido o Descarpac, né, ou, enfim, o recipiente que estiver sendo utilizado para essa finalidade, e que também, de qualquer forma, que não seja feita o quê? A utilização desse recipiente até o seu limite máximo de tolerância. Ou seja, ele pode receber até a boca e você fechar aquilo ali, mas ele tem a marcação abaixo daquele limite ali da boca, ou seja, a tem um tampa, limite, justamente onde para você aqueles não se ferir, né? Isso, só que justamente para você não se ferir. E isso, uma coisa importante, professor Jorge, é que muitos profissionais, talvez até pela correria do dia a dia, não sabem que aqueles pontilhados são justamente para poder passar que aquele é o limite máximo que pode ser recebido o material dentro daquele recipiente.
Então, olhou por cima, né? Olhou por cima, viu que está no limite da marcação, já tem que fechar, não pode continuar usando, né? Nem sacudir, porque pode isso, espalhar um monte de germes, bactérias e tudo que tiver no sangue de todo mundo por ali, vírus, uma, sim, é uma coisa que o verdade. pessoal. Aqui a Bianca E, está comentando aqui que na cidade dela se observa descarte de lixo infectante em locais inapropriados. A gente observa isso em todo lugar, né, Bianca? é E verdade. aí a gente acha que é uma coisa. Eu já estagiei o hospital também da parte de lá na região norte, e nos fundos do hospital tinha um local onde o pessoal cavava e enterrava o lixo hospitalar, né? Sim, Alguns eram queimados ali mesmo e outros. Então a gente vê que é uma coisa assim que não tem uma. Por isso que quando você falou não é tem. importante ter um curso, né? Como Verdade. se fosse uma, Por um isso, por curso isso, também professor, essas pessoas e as pessoas também serem contratadas, né? Serem alocadas isso, para poder fiscalizar isso. verdade. Por exemplo, na minha unidade de saúde, no meu laboratório, sempre que eu recebo um profissional da coleta, da empresa de coleta, que vai passar a executar o serviço de limpeza, enfim, de coleta no meu setor ou no meu serviço, eu automaticamente eu pego o POP, né, que é o procedimento operacional padrão que temos no meu setor, e eu sento com esse profissional e passo todos os procedimentos que devem ser executados por ele no setor. Ou seja, porque eu observei que, na maioria das vezes, as empresas que terceirizam esse tipo de serviço, nas unidades de saúde, eu não falo que são todas, não estou aqui para denigrir a imagem de nenhuma empresa, mas, assim, ocorre com alguma frequência que os profissionais relatam que não receberam tratamento, informações a respeito, ou treinamento, na verdade, a respeito dos procedimentos dentro dos setores das unidades de saúde. Então, em muitos dos casos, nós temos que ficar orientando esses profissionais para que eles não sofram qualquer tipo de acidente de trabalho. Então, o manejo, por exemplo, no descarpaque, como o senhor falou, o profissional, se ele tiver, por exemplo, da limpeza, se ele tiver desconhecimento de caso, ele vai manipular aquele material ali, o recipiente, e ele às vezes pega com a mão, deixa na lateral do corpo, vai andando sem colocar num carrinho específico, num local apropriado para esse tipo de transporte, e aquilo ali pode, se não tiver devidamente fechado, aquilo pode vazar, ou se ele balançar aquilo, pode ser que um pérfuro cortante daquele venha até a romper Causar um acidente de. isso, o próprio descarpaque, e que venha a ocorrer um tipo de acidente com aquele profissional. Então, isso daí não é uma coisa tão difícil de ocorrer. Então, a gente procura estar sempre dando esse tipo de suporte para todos os profissionais, e esse treinamento que é constante na nossa unidade de serviço, para que diminuam, pelo menos significativamente, os acidentes no local. Até uma situação interessante também, falando até a respeito de descarte, uma curiosidade que muitas pessoas tinham, inclusive, por exemplo, no setor de coleta de sangue ambulatorial, na qual eu sou um dos supervisores de um dia, lá do hospital do Fundão, o que ocorreu muito no passado, e a gente vem trabalhando muito isso com os estagiários também. O material lá, o algodão, que está com gotas de sangue derivado da punção sanguínea, ele deve ser descartado aonde? Então, eles têm essa dúvida. Joga-se no lixo com identificação de resíduo contaminante, o algodão com aquele restinho de sangue, ou joga-se direto dentro de um descarpaque, ou então você joga num lixo comum. Então, eu particularmente discordo, mas o que há um certo consenso é que a quantidade de sangue dentro daquele pedaço de algodão não é suficiente para contaminar um indivíduo. Porém, se você juntar vários pedaços de algodões com, várias gotas de sangue de determinadas pessoas, no final do dia, eu particularmente considero que tem uma quantidade de
de sangue suficiente para poder estar contaminando uma pessoa que esteja manipulando um lixo comum. E, na verdade, aquele lixo ali, ele é um lixo que está contaminado. Com certeza. Então, isso também não é uma coisa difícil de ocorrer. Então, a gente também tem esse cuidado lá para poder evitar... Várias gotas formam um oceano. E formam um oceano, é verdade. Então, professor Luiz Fernando, eu gostaria de agradecer o senhor e agradecer a todo mundo que participou aqui do nosso evento de hoje. Foi riquíssima a nossa discussão aqui. Tiveram algumas colocações aqui dos participantes, eu falei, né? E depois, aí, quem tiver ansioso em relação aos certificados, à noite a gente deve providenciar, a gente vai ficar aguardando lá as curtidas e os likes de vocês no canal. Então, professor, muito obrigado. E a gente fica para um próximo encontro aí, que a gente vê um novo tema de interesse aí que a gente possa fazer. Agradecer o pessoal também. Tá bom? Eu, professor Jorge, que também quero agradecer aqui mais uma vez, dizer que foi uma experiência maravilhosa participar aqui pela primeira vez com vocês, dar também todos os créditos e a honra a vocês, as honras a vocês que são os coordenadores, né, o senhor